Alô, amigos queridos. Retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje eu quero falar de algo extraordinário, que é a compaixão. E todo aquele banho de amor, de sentimento que ilumina aquele que age com compaixão, beneficiando o outro, mas principalmente o retorno que a própria pessoa compassiva tem de ser assim. Diz o espírito Hamed, na sua obra Os Prazeres da Alma, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, de que compaixão é a manifestação de um coração aberto e de que há muito mais felicidade em dar que em receber. É verdade. Eu com certeza, acredito que vocês também, nós já desfrutamos de coisas muito agradáveis na nossa vida, né? O primeiro emprego, a escola, o sucesso na escola, um casamento, um filho, um passeio para um lugar agradável, todas essas coisas são muito gratificantes. Mas poucas vezes elas se comparam a um momento de entrega real nossa para o nosso semelhante. Quando a gente chega perto da pessoa espontaneamente e a ajuda sem qualquer interesse. Por falar nisso, para ratificar essa frase de Hamed, de que há muito mais felicidade em dar do que em receber, no livro dos Espíritos, capítulo 12, quando fala-se da perfeição moral, logo no início, as virtudes e os vícios. Na questão 893, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual a mais meritória de todas as virtudes. E a espiritualidade diz, olha, todas elas têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, por exemplo, dizem eles, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E aí ele complementa, a espiritualidade superior complementa dizendo, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, seguindo Hamed, em cima desse contexto, ele diz: ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. As pessoas julgam muito, criticam muito, comparam muito. Ah, se fosse eu fazia assim, não teria feito daquela maneira. Aquela outra pessoa tem uma outra vivência, uma outra história. Não dá para comparar os nossos atos com os dos outros. E nessa hora que se julga, a compaixão já foi embora. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos, diz ele, mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. E aqui ele repete Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado. Perdoai as nossas faltas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: olha, todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos temos coisas a reparar. Precisamos ser perdoados. Então, para sermos perdoados, precisamos aprender a perdoar. É um exercício mútuo. Se quisermos a paz do mundo, diz Hamed, sejamos pessoas felizes. O bem-aventurado é um agente da paz, pois as criaturas maduras possuem uma compassiva noção de vida. O que seria uma compassiva noção de vida? É entender, né, que somos todos espíritos imperfeitos, ainda numa jornada evolutiva longa até alcançarmos aquele estado de pureza, onde
encontraremos a Deus, eu e o Pai somos um, diz Jesus. E, percebendo que somos imperfeitos, compreendemos que os outros também o são. No Livro dos Espíritos, na questão 241, a espiritualidade informa a Kardec assim, né? Aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa do que o cego. É uma afirmação muito interessante pelo seguinte: as pessoas emitem opiniões, fazem avaliações de situações como se fossem cegas. Então, quanto mais maduro, quanto mais equilibrado, quanto maior discernimento o espírito cada um de nós tem, melhor a gente aborda uma situação qualquer para, a partir dali, tomarmos decisões, nos emocionarmos ou não. Então, a maioria, na verdade, age como se fossem cegos, porque a visão é, no mínimo, míope, distorcida, empobrecida, às vezes até da razoabilidade ou da verdade. Então, Hamed diz assim: ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que ele sente, caso estivéssemos vivenciando aquela mesma situação. É se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Razão, emoção. As duas coisas precisam funcionar de forma coordenada para analisar fatos, situações, pessoas. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Às vezes o nosso filho não foi bem sucedido na escola e o filho do outro teve um sucesso extraordinário. E aí nós não somos capazes de nos sentir alegres pelo sucesso do filho do outro. Inveja, geralmente, ciúme. Porque quando somos compassivos, nós nos alegramos com o sucesso alheio, com a felicidade alheia e também com as dificuldades e a dor alheia. Ter compaixão, diz Hamed, é lembrar que a dor do outro poderia ser a sua. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar o momento difícil. Ele não está dizendo aqui que nós precisamos carregar os outros nas costas, de pegar todos os problemas dos outros e botar aqui, porque às vezes o problema é do outro. Mas nós podemos ajudá-lo a superar o momento difícil. A partir dali, ele se colocou de pé, deixa que ele volte a caminhar por ele mesmo. Não é criar uma relação de dependência, né? E, obviamente, a compaixão está intimamente ligada à ação. Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração do outro ser humano. É o desenvolvimento, a compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move a criatura a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre pessoas. Como que nós vamos criar no planeta um mundo de fraternidade sem compaixão? Povos miseráveis espalhados pelo planeta. 1 bilhão de pessoas diariamente não comem no mundo. 1 milhão de crianças em campos de refugiados. Outros em total descaso, abandono, sem alimento, sem casa, sem higiene, sem as coisas básicas. E toda a nossa preocupação é se vamos fazer um passeio no Caribe, se vamos a Nova York, Paris. Não é errado ir a Nova York, Caribe ou Paris. Mas como seres humanos, como raça, nós deveríamos ter vergonha de ir dormir enquanto alguém passa fome, enquanto alguém está, enquanto tem uma criança abandonada. Como vamos ter um só rebanho sem desenvolvermos em nós o senso de compaixão, de fraternidade? Diz Hamed, quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais
nossa visão de mundo se expandirá. O que quer dizer isso? Não é mais branco, negro, brasileiro, argentino, chinês, americano, homem, mulher, hétero, gay. Não é isso mais. Somos todos seres humanos. É uma coisa só, a integração. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. E aí muda completamente a nossa visão a respeito dos nossos semelhantes. A gente não diferencia mais por crença, opção política, religiosa, opção sexual, nacionalidade, etnia, nenhuma dessas bobagens. Todas essas foram criadas, aliás, e muito bem articuladas pelas trevas, que financia neste plano encarnado, físico, e no mundo encarnado, desencarnado, apoia toda essa mídia a criar divisões entre os seres humanos, exaltando negro, hétero, gay, vascaíno, botafoguense, flamenguista, corintiano. Tudo isso é para desunir. Negro, branco, católico, protestante, espírita, umbandista, todos têm direito de ser o que quiserem, mas essa exaltação, mostrando eu sou isso, você é aquilo, jamais criará no nosso planeta um mundo de fraternidade, um só rebanho. É impossível criarmos um único rebanho tendo tantos elementos que muito mais desintegram, desunem, do que aproximam. Por quê? Porque como eu vou ter empatia se a pessoa não tem a mesma religião que eu? Como eu vou ter empatia se ele não pensa como eu? Se a opção política ou sexual dele é diferente da minha? Nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. E tudo isso está aí articulado, as pessoas vibram por isso, fazem propagandas disso, criam leis para isso. Lei Maria da Penha. No ano em que morreram quase 64 mil pessoas no Brasil por mortes violentas, aí exaltaram, né, a questão do... que é horrível, assassinato de mulheres. Só que naquele ano que 64 mil pessoas quase foram assassinadas no Brasil, 59 mil eram homens, apenas 5 mil eram mulheres. Então vamos fazer outra lei para os homens? E sendo que dos homens, muitos foram assassinados por mulheres. Nós somos manipulados o tempo todo. Eu peço que vocês abram os olhos. É impossível a gente atingir essa proposta da espiritualidade maior a respeito da compaixão enquanto a gente alimentar elementos que só geram separação, desunião, divisão, afastamento. A compaixão é exatamente o inverso, é chegar próximo e sentir o outro, o que o outro sente. Então não se deixem manipular. Passem a ver no outro você, independentemente se ele não parece com você fisicamente, se a etnia dele é diferente, se a camisa do clube dele é diferente, se ele tem um passaporte diferente do seu, se ele tem uma crença diferente que a sua. Isso não tem que ser elemento que nos desuna, que nos separe. Reflitamos. Vou gravar depois um vídeo a respeito da visão de Joana, onde vou omitir as abordagens semelhantes ao de Hamed, mas vou trazer alguns fatos que ela coloca muito interessantes para a nossa reflexão. Muita paz.